Oração às santas armas da cruz. Diante das santas armas da cruz, eu adoro as santas chagas de Jesus. Eu adoro o sangue vertido na cruz, que gera conversão, nos conduz à salvação. Vós mataste Jesus de Nazaré. Deus o ressuscitou. Convertei-vos. Porque se diz que tinham matado Jesus de Nazaré. Será por que a gente escuta essa frase? Por que mataram Jesus de Nazaré? Porque não acolheram a boa nova que Jesus trouxe. Vamos trazer para a atualidade o quanto temos facilidade de falar mal das pessoas que estão à frente da igreja. Matamos Jesus até hoje, com as nossas ignorâncias, com as nossas dificuldades de aceitação. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas a palavra converter, fazer uma conversão é retomar o caminho, fazer o caminho de uma forma diferente e crer no Evangelho. Como eu vou crer no Evangelho se eu não me coloco diante do Evangelho? Então, uma das maiores falhas nossa hoje, na nossa atualidade, é não ter conhecimento do Evangelho, da palavra viva de Jesus Cristo. E Jesus, ele suportou nossos sofrimentos, tomou sobre si as nossas dores. Por isso ele foi pregado numa cruz. E ele foi transpassado pelos nossos pecados. Quando aquele soldado feriu o seu coração, foi por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Iniquidade é a nossa maldade, a nossa perversidade, é o nosso fingimento. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes falamos as coisas só para agradar as pessoas. Não tem verdade naquilo. E por suas chagas fomos curados. Curados de quê? Do pecado. Mas ainda insistimos em repetir os pecados. Mas o Senhor, o tempo inteiro, do alto da cruz, Ele cura os nossos pecados. Isso está escrito lá no livro de Isaías 53, no versículo 4 seguintes. E todas as vezes que voltamos ao pecado, crucificamos Jesus e o expomos à vergonha. Despiram o Senhor. O nosso pecado faz acontecer isso. Então que pensemos. Pensemos sobre todas essas coisas. Perceber o significado de tudo isso na nossa vida. E pensar bem, ao ouvir, vós mataste Jesus. Às vezes sentimos ofendidos. Falei, não. Devemos perguntar o que devemos fazer para sair dessa morte que a gente causa a Jesus até hoje. O que eu devo fazer como cristã? Perceber o significado de ser salvo pelo sangue de Jesus. Olhar para a cruz de Jesus e ver o poder da redenção. Poder de Deus sobre nós. E
pensar, né? Será que eu não estou fazendo como Pedro, negando Jesus? Mas Pedro, mesmo que ele negou Jesus 3 vezes, ele teve coragem de arrepender e indicar o caminho para os irmãos. Ele mudou de vida, ele retomou o caminho com o Senhor. Eu convido você que está rezando conosco hoje. Clame ao Senhor, fala: Senhor, eu quero me arrepender do que eu fiz e não te agrada. Peça ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo de Deus, rasgue os véus que encobrem a minha mente, para que eu possa compreender realmente como eu estou vivendo a minha vida, qual é o grau de verdade que tem na minha vida. Quebra, Espírito Santo, a dureza do meu coração. Vá pedindo, filho, vá pedindo, filha. Quebra as durezas que tem no meu coração. Me tire do sepulcro, no qual estou morta por causa da repetição dos meus pecados. Coloque-se ao lado de Deus. Fale: eu quero estar junto a Deus. Eu quero estar no caminho que leva diante do trono. Contra mim mesma. Contra esses egoísmos que tenho de olhar e achar que eu estou sem defeitos. Eu quero olhar para mim mesma com misericórdia. Porque precisamos olhar para nós com amor. Tá, eu fiz errado, mas deixa eu olhar com amor para mim e ver qual é a melhor forma que eu posso fazer. É preciso confrontar com si mesmo, porque assim Deus olha para o pobre, para o contrito de coração. Lembrando que o problema de Lúcifer diante do trono de Deus foi o orgulho. Não podemos ser orgulhosos, que estamos imitando o pai da mentira, que influencia e alimenta o orgulho humano a cada dia, com as pequenas coisas, com o achar ruim. O Senhor falou muito isso essa semana no meu coração, que a gente acha ruim qualquer coisa. Isso é uma insinuação do pai da mentira. Cuidado com os pensamentos: eu não sou digna de ser amada. Não é porque alguém aqui na terra te abandonou que você não vai ser amada. Deus te ama acima de tudo, porque o amor de Deus é perfeito. E Deus vai preparar quem te ame com um amor que agrada a Deus. Cuidado com esses sentimentos de rejeição, de fechamento. Porque existem caminhos que a gente precisa de pensar, que é acreditar na palavra de Deus, que é ter fé. É acreditar e consentir na mentira é uma coisa que não dá para viver. Existe diferença entre acreditar em Deus e acreditar e consentir a mentira. Não, mas eu vou à missa todo dia, eu creio em Deus, não estou lá mentindo. Não, eu não posso consentir com o que não é verdade. Porque o demônio, ele é ladrão. Ele rouba a alegria, ele rouba a paz, a harmonia interior. Cuidado com os enganos. Alimente da palavra de Deus todos os dias. Abra sua Bíblia e fala: Senhor, eu quero te conhecer através dos evangelhos, através da história da sua caminhada na terra, Jesus. Envia sobre mim o Espírito Santo para eu ter entendimento da tua palavra. Porque assim vamos alcançar uma fé inabalável. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim.
das feridas que eu recebi, não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Foi por cada um de nós, por você que hoje se encontra, vamos dizer assim, vivendo conflitos, como a irmã Eliette proclamou, se sentindo sozinho, sozinha, abandonada, sem merecer o amor. Não é porque uma pessoa não quis te amar que a vida perdeu o sentido. Nós precisamos olhar dentro de nós e perceber esse amor infinito que Jesus coloca para cada um de nós. Clamar o Espírito Santo, o sangue e água que jorrou do coração de Jesus para nós, para que o Espírito Santo reinflame dentro de nós todos os carismas que Deus colocou e principalmente a certeza de que Deus nos ama. Porque o Evangelho, quando nós somos convidados a crer no Evangelho, a mensagem maior é do Deus amor. É um Deus que lá no início nos cria, caminha conosco, caminha com os homens, com Moisés, com todos os profetas, e depois Ele vem no seu Filho Jesus nos mostrar a face amorosa do Pai. É Jesus que vem nos falar desse amor infinito, que nós somos amados e que nós não precisamos nos entregar à tristeza, à solidão, ao abandono. Nós não devemos e não precisamos procurar tantos meios que o mundo hoje em dia nos oferece, sejam as dependências químicas, seja ficar fazendo tantos cursos. Tem gente por aí que paga caríssimo para descobrir um amor próprio, quando ele é o próprio amor e fala para cada um de nós no Evangelho que a gente é convidado a crer. O reino dos céus está dentro de vocês. Está aqui tudo dentro que nós precisamos, o nosso Deus, o Espírito Santo. É só clamar, é só vir diante da cruz sem medo. Não, Deus não vai te cobrar o que você fez. Não são os meus pecados que têm que me impedir de chegar até Jesus. São os meus pecados e as transgressões que Ele carregou na cruz é que me trazem até aqui, que me fazem herdeiro desse amor infinito. Que hoje, nessa oração às Santas Armas à Cruz, meditando que foi por cada um de nós, foi por você que Ele se entregou, que nós tenhamos a certeza de que assim como Ele falou para Lázaro, sai para fora, hoje Ele fala, Eliette, Ézio, Eloara, Renata, cada um de nós, a você que está aí, Francisco, Maria, João, Tiago, sai para fora desse túmulo que você está vivendo, porque eu sou o amor, e se você abrir a porta do seu coração, você vai ser inundado por esse amor e por essa luz infinita, porque é por você que Ele se entregou na cruz. Pai amado, divino Deus, que és Pai, Filho e Espírito Santo, te pedimos a fé cada vez maior em nossa vida.
Pelo poder das santas armas da cruz, que o inimigo seja afastado, destruído, rendido diante da tua presença. No momento em que teu Filho Jesus bebeu o cálice por nós, na hora em que o coroaram com uma coroa de espinhos agudos, vestiram-lhe um manto vermelho e colocaram em sua mão o cetro da irrisão e lhe bateram. Depois o amarraram em uma coluna e o açoitaram até perder as forças. Colocaram sobre os seus ombros o madeiro da cruz e o fizeram carregar rumo ao Monte Calvário, levando sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. Deram-lhe vinho misturado com mirra e ele não quis tomar. Foi ajudado por Cirineu. Foi chicoteado com um chicote de 12 pontas, desde a flagelação até chegar ao Calvário. Carregou sobre si os ferimentos causados por nós. Subiu ao Monte Calvário em chagas vivas. Foi lançado ao chão sobre a cruz, pregado nela com grandes e rombudos pregos a duros golpes. De suas chagas jorrava o seu sangue. Por fim, suspenderam-no na cruz entre 2 ladrões, com uma placa escrita: Israelita Nazareno, Rei dos Judeus. Todo transeunte que passava por ali meneava a cabeça. Sortearam sua túnica. Quando teve sede, embeberam uma esponja em uma jarra contendo vinagre, que foi levada à sua boca na ponta de uma vara. Morreu entre 2 ladrões, e seu lado foi traspassado por uma lança, de onde jorrou sangue e água que escorreu sobre a terra. O véu do templo se rasgou, fenderam as rochas. Aqueles que estavam mortos receberam a luz divina. Por tudo isso, Pai amado, nós te pedimos a nossa libertação, a nossa cura e a nossa conversão e a de toda a nossa família. Invocamos o poder da Santa Cruz que remia os pecados do mundo sobre as nossas vidas. Envia, Pai amado, teu divino Espírito flamejante com seu fogo abrasador. Faz acontecer o seu cautério sobre as nossas almas, transformando as nossas vidas em vidas de obediência e santidade, e que nossas almas obedeçam somente à sua divina vontade. Pai amado, sela com teu poder e com tua salvação cada um de nós, que somos teus filhos. Amém. Pelas armas da Santa Cruz somos curados. Por suas santas armas somos libertos. Pelas armas da Santa Cruz somos salvos. Que todo joelho se dobre diante das armas da Santa Cruz. Amém.